Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Falcamos, estamos no nosso quinto episódio trazendo essa história de Inside. Estamos aos poucos chegando nos nossos finalmente, onde a gente vai ter a nossa instalação final e descobrir o porquê de toda essa iniciativa, de toda essa vontade. Ainda vai ter o episódio 6, que é o final, junto com o final duplo, com algumas interpretações interessantes que eu tive no final dessa história. Mas aqui a gente está criando e desenvolvendo, e o legal desse episódio é que ele ainda vai falar um pouco sobre algumas técnicas literárias que você pode ir abordando. Então, bora lá, porque para falar do joguinho nós temos que nos transformar também em um avatar, beleza? Então, bora lá! Então a gente já até começa aqui, né? Com a fase já começando nesse ponto. E a gente percebe essa relação das luzes e eu sou pego pela luz. O que é interessante agora, quando a gente fala sobre esse finalmente, é que nós já estamos na quinta da sexta parte, então o jogo já está basicamente nos seus finalmente, é só uma questão de mostrar a finalização e o segundo final, caso a galera já também não conheça aqui de uma forma geral. E você percebe que, apesar de toda a construção feita até então, de quanto a gente é importante, o quanto isso é realmente um foreshadowing para a construção do personagem propriamente dito, você vê que ainda a esse ponto existe alguma certa dúvida. Tanto que no momento que a luz bate, sai um arpão que pega no calcanhar, pelo menos pegou no calcanhar no momento que eu fui pego e puxado para frente. Ou seja, ainda existe uma necessidade de segurança dentro de um fator meio que metodológico. E é interessante, principalmente quando a gente fala de estudo científico, essa repetição e essa necessidade da confirmação. Então acho que faz todo sentido, pelo menos até esse momento, enquanto não for confirmado o resultado que se quer ter de alguma forma, realmente isso que é o importante quanto ao fator, né? Errei o pulo, quebrei a perna. Uma coisa legal nessa fase é que você percebe que a água está em cima, como se houvesse algum tipo de mudança gravitacional. Isso reforça bastante a ideia de que realmente isso deve ser algum tipo de base alienígena ou de alguns experimentos levemente bizarros. Mas se considerarmos que tem controle mental, tem experimentos de bombas, algo que parece uma bomba nuclear ou pelo menos um impacto bombástico, ter experimentos de diferença de gravitacional, eu não acho tão estranho devido à questão de energia, sabe? Porque o controle energético é algo que se busca com muita força. Então, acho que faz um sentido interessante. E é legal para você ver como a questão dos puzzles, aos poucos, deixa de ser algo tão forte e começa a ser mais um quesito de habilidades. Porque habilidades são importantes também para a construção do personagem. Nós já passamos por momentos de puzzles bem fortes, já passamos por momentos de puzzles coletivos, então acho que o jogo ele traz diversos níveis e aspectos de construção e interpretação do próprio personagem. E agora, os aspectos mais de perícia talvez sejam o que eles buscam de uma forma geral, né?
É interessante, né, como os corpos ali em cima se mostram tão infantis. Eu acho legal que também em alguns momentos existe esse foreshadowing do tipo. Não foreshadowing, mas red herring, né? Porque já que, entre aspas, é uma mentira. De você imaginar que, tem um botão ali, então eu vou até lá para seguir na história, mas na verdade é uma side. Então eu achei bem interessante, apesar de que existe assim a marcação no chão de, é aqui que você precisa fazer, mas é um aspecto de como a história pode ir levando, eu acho que vale também a ideia. No caso, vocês percebem essa quantidade de corpos que parece muito com a gente mesmo, né? E é legal porque agora, né, falando enquanto eu estou jogando, mas eu também estou narrando aqui, é interessante que isso me dá muito a impressão de ovário, sabe? Óvulo espermatozoide. Onde nós temos um gigantesco óvulo, diversos pequenos espermatozoides espalhados e um apenas que vai adentrar isso como se fosse aquele escolhido. É como se o corpo escolhesse aquele espermatozoide para aquele óvulo. E é como se a empresa escolhesse esse espermatozoide para esse óvulo. Então achei interessante esse simbolismo por detrás, porque você via o contorno que tinha uma coroa radiata, como acontece realmente nos ovos de uma maneira geral, e ele precisava ir ferindo, né, enganchando ponto a ponto, até que chegava no momento de adentrar mesmo e incorporar o seu DNA de uma forma mais direta. É interessante ver, né, que existe sim uma criança ali junto com aquele adulto e eu sou essa criança aqui. Eu gosto de jogos que fazem com que a espera e o silêncio também façam parte da estratégia. Não só o avanço ou stealth de uma forma geral, mas sim a paciência. Também eu gosto de ter esse princípio básico. E é legal porque, se vocês forem ver, nós temos ali meio que cientistas que estão presentes na forma clássica de observação propriamente dito, mas parece que não estão se importando. Apesar de que existe aquela câmera ali. Então, novamente, existe a ideia de estamos sendo observados, sim, mesmo com a ideia de que apenas máquinas ou seguranças nos permite fazer isso.
Eu acho muito interessante essa questão de inversão de realidade, pelo fato da água ser em cima e ela cai para baixo. Então, eu acho bem legal e quando você fere isso, existe esse contraponto de, de mudança realística. E interessante é que, ó, nós não temos a máquina, mas mesmo assim ainda existe um controle dessas criaturas. O quão acima delas ou quão iguais a elas nós somos? Acho que esse é a grande pergunta a ser feita aqui. Porque depois daquele momento que a gente teve aquela junção com o cordão umbilical feito pela sereinha, muitas coisas mudaram. Força, resistência, respiração debaixo d'água, até mesmo aqui o controle dessas criaturas humanoides aqui, né? E ó, tá vendo? A gente atrai essas pessoas por algum motivo. Será que no momento do nosso despertar aconteceu algo no cérebro que tivesse a mesma função de controle cerebral quanto aqui o outro? É legal, vocês podem ver duas pessoas correndo para dentro e tá um vazio enorme, como que se aquele ponto é o ponto mais importante da história. Nós, né, no caso, os seres humaninhos caíram ali, agora estavam lá para nos proteger. Mas eu achei legal porque aquelas duas pessoas correndo ali embaixo mostra fortemente um foreshadowing, onde nós temos a inserção de uma informação extremamente valiosa devido ao pequeniníssimo detalhe. Mas como nós estamos com muita força vendo que existe toda essa necessidade de ir para frente, no caso, seguido à direita durante toda a história, realmente parece que a direita é o caminho final daquilo que a gente busca. E lá aquelas duas pessoas reforçam essa ideia, como se fosse realmente um coelho da Alice, dizendo, olha, me siga, vai por ali. Bom, mais uma pessoa correndo para lá, dando aquela reforçadinha básica.
Sabe aquela frase máxima, pressa é inimiga da perfeição? Então. E é legal porque como o jogo ele é mais indie, dá pra fazer um loopzinho como se a todo momento alguém fosse chamado. Só que interessante é que mesmo seja um loopzinho devido a ser um jogo indie, ter essa parte narrativa também é interessante, como se as pessoas ainda estão indo, como se a coisa ainda não tivesse acontecido. Claro que não acontece, só vai acontecer quando a gente chegar, porque essa é a proposta de um game, onde você é o protagonista, né? Você que é o ponto mais importante. Mas é legal mostrar que existe ainda um fator de tempo. A coisa ainda não aconteceu. Nós somos aqueles que esperam de uma certa forma. Então, pessoal, eu decidi dar uma paradinha aqui porque já estamos basicamente chegando no final, então achei interessante dar uma pausa para que tenha conteúdo bastante também para ter uma sexta parte, porque senão também o vídeo ficaria meio grandinho de uma forma geral. Então eu achei bem interessante porque essa parte aqui, essa parte número 5 como principal elemento, nós temos o reforço de algumas ideias, apesar de estar apresentando coisas novas, não é necessariamente algo novo, e sim a expansão da interpretação dada. Uma coisa que é bem legal quando a gente fala sobre o sistema mágico é que pode ser tanto o sistema mágico quanto o sistema tecnológico, todos eles seguem a mesma proposta das 3 leis de Sanderson, quando a gente diz nesse quesito. Tanto que a primeira lei de Sanderson mostra o quão você se caracteriza aquele seu sistema. Se vai ser soft, se vai ser hard, se vai ser racional, irracional e todos os elementos de interpretação mais básica da conclusão do seu sistema. Em segundo caso, nós temos a segunda lei que mostra quais são os fatores limitantes e os pré-requisitos para aquela primeira lei seguir em frente. E na terceira fator, o terceiro caso, dentro da terceira lei de Sanderson, mostra que você precisa não criar algo novo, mas sim reexpandir significados. E é interessante que, até então, não existe nada novo nessa quinta parte. Ah, mas Rafa, agora a gente consegue ter o controle mental das criaturas sem ter o capacete. Sim, isso mostra a evolução do personagem. Não estamos quebrando a regra do sistema mágico de controle mental, mas sim mostrar que o controle mental existe, na verdade, uma talvez sinapse cerebral ou algo já inato no cérebro do nosso personagem, que aquele capacete intensifica. E no momento que a gente se torna uma criatura diferenciada devido à conexão que a sereia fez com a gente na última parte, aquilo intensifica nossas habilidades. A gente consegue respirar debaixo d'água, não respirar, mas manter o fôlego durante muito tempo. A gente consegue ter uma força maior, uma resistência maior, uma velocidade maior e um controle mental maior, ou pelo menos uma sinapse nervosa maior. Então é interessante porque aqui mostra assim uma evolução de personagem no quesito habilidade. Porque por enquanto não mudou a personalidade do nosso personagem ou a gostabilidade dele, mas sim existe uma evolução de habilidades. Existem basicamente 3 fatores que fazem com que a gente goste de um personagem. O quanto a gente se aproxima dele, no caso emocionalmente, pelas suas
pelos seus fatores, ou um negócio mais emocional, pelo devido à sua personalidade, seu carisma e tudo mais, e as suas habilidades. Então você percebe que existe essa mudança desses três fatores, geram personagens diferentes. No caso, não existe valor de fala, não existe nenhuma mudança de personalidade do nosso personagem, mas existe uma mudança de habilidades que faz com que a gente queira acompanhá-lo para ver até que ponto ele vai e até que ponto ele se desenvolve. Então, pessoal, esse aqui foi um episódio de Inside, episódio 5. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você chegou aqui nesse momento e já viu esse episódio, não se preocupe, volta lá e veja todos os anteriores, além dos episódios de Limbo e de Little Nightmares, onde a gente fala também narrativamente de alguns outros jogos mais indies. Futuramente irei falar sobre alguns outros que forem aparecendo, só que, no caso, o tempo não permite, mas a gente vai tentando trazer outros joguinhos aqui para vocês, beleza? Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!